Bom dia, doutor Daniel Ribeiro Mendes. Bom dia, Carlos. O que fazer antes de assinar um contrato? Bom, a primeira providência antes de assinar todo e qualquer contrato é efetivamente ler o contrato. É a primeira coisa. É a primeira coisa, isso é evidente. Por quê? Um contrato é um acordo de vontades, tá? As partes estão ali entabulando uma negociação, ou para comprar um bem, vender, enfim. O contrato é norma entre as partes. Assim sendo, as partes têm que estar imbuídas de boa fé ao pactuar um contrato e também as cláusulas têm de estar bem claras. Nas questões de contrato de consumos, por exemplo, contratação de uma empresa de telefonia, compra de um carro, compra de um apartamento, é importantíssimo que a pessoa entenda todas as cláusulas, porque são aquelas normas do documento que vão reger toda a relação entre as partes enquanto o contrato perdurar. Assim sendo, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e há vários tipos de contrato, eu estou aqui me atendo apenas aos contratos de consumo, o contrato tem que estar redigido em termos bem claros. Se houver expressões dúbias em língua estrangeira, a lei brasileira não permite, tá, a rigor, que um contrato feito aqui ao consumidor seja entabulado num idioma estrangeiro. Ele tem que estar redigido no vernáculo. Assim sendo, todos os contratos, eles têm que estar assim, aquela questão da letra miúda, isso já não pode existir mais. Se alguma empresa, porventura, esteja se utilizando de um contrato assim muito compacto, tá? Houve uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor que estabelece um tamanho mínimo, que é um tamanho legível, né, e uma fonte clara para que o consumidor possa ler, né, o contrato. E o mais importante de tudo é que se a pessoa que está contratando um serviço, comprando um produto, por exemplo, um apartamento, que é um bem de um valor elevadíssimo, é importante que a pessoa, se ela tiver qualquer dúvida, que o vendedor, que a outra parte esclareça para ela e que tudo esteja bem redigido no contrato. Se ela tiver qualquer tipo de dúvida, que ela recorra a um advogado da confiança dela para que interprete as cláusulas, ou se ela não concordar com as cláusulas, solicitar à outra parte a modificação. Por exemplo, uma cláusula que dá muito problema são aquelas cláusulas que autorizam o compartilhamento de dados financeiros. Então, se eu compro um veículo hoje numa loja, se eu não estiver atento aos termos do contrato, eu posso estar autorizando, sem me dar conta, que aquela instituição compartilhe meus dados com outras empresas. E pode ser que o consumidor não queira isso, certo? Então, quando você tiver que assinar um contrato, que uma hora ou outra todos nós temos que assinar algum tipo de contrato. O mais comum, doutor Daniel, é o de locação. Sim, é um contrato muito corriqueiro. É uma coisa que todo mundo assina e tal, às vezes assina até sem ler. Não faça isso. Conforme as orientações do doutor Daniel Ribeiro Mendes, a primeira coisa a ser feita é ler muito bem lido e muito bem entendido o contrato. A partir daí, se você tiver dúvidas, consulte um bom advogado, com certeza. Doutor Daniel, obrigado pelas informações. Obrigado, e sucesso, hein? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a entrevista do dia. Me aguardem.